em diante. Boa tarde. Falar nisso, o Romário não apareceu mais. O que aconteceu? Você vê ele, né? Ou hoje ou amanhã, talvez. Você fala que ele procurou por você lá na formação e disse que é para você não falhar, né? Eu tenho encontrado com ele, está falando que vem e não vem. Né? Às vezes acontece, irmãos, as pessoas falam que vão estar na igreja e não vão para a igreja. Isso aí é algo muito sério diante de Deus, né? Porque Deus está atento a tudo. Quanto mais você se firma com Deus, mais Deus está na sua vida. E quanto mais você se afasta de Deus, é perigoso, né? Uma hora a pessoa se afastar tanto e acontecer até algo assim indesejável, né? Tiago 2, 14. Vamos achar? Diz assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é estéril? Porventura, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a Escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verso 24. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém? Pode se sentar aqui. Esse texto aqui, irmãos, é um texto gostoso de se ler, de se entender, bom, né? De pregar, como a gente tem o costume de estar sempre anunciando a palavra de Deus. E esse versículo 14, ele me chamou muito a atenção, porque ele falou sobre aqui a salvação, né? Ele fala claramente aqui sobre a salvação. Porventura, parte final do versículo aí, essa fé pode salvá-lo? Quer dizer, a fé sem obras. Muitas pessoas às vezes dizem assim: eu tenho fé, mas não tenho obras. E nós sabemos que as obras, elas têm que cooperar com a fé, e a fé com as obras, para que a pessoa possa ser salva. Porque quando fala aqui perguntando, pode essa fé, na parte final do verso 14, salvá-lo? É uma pergunta já respondendo. É lógico que não, essa fé se torna uma fé inútil, uma fé vã, uma fé vazia. Uma fé em vão que não pode ser, vamos dizer assim, honrada por Deus. Não pode agradar a Deus. Porque a própria Bíblia fala que sem a fé nós não conseguimos agradar a Deus. E quando ela fala sobre essa fé, é a fé acompanhada de obras. Nós devemos entender que a fé tem que caminhar lado a lado com as obras, e as obras com a fé. Não adianta eu falar eu creio em Deus, porventura,
ou melhor dizendo, ele dá até um exemplo aqui: se alguém tiver falta de alimento cotidiano, como ele fala no versículo de número 15, né? E nós dissermos para a pessoa ir, como fala aqui no versículo 16, e algum de vós disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Quer dizer, não há proveito nenhum. Então é uma função também da igreja e dos irmãos ajudarem as pessoas que têm necessidade, está claro aqui? Não é que você vai dar tudo que os outros te pedem, não é dessa forma, porque a gente tem o dever de fazer aquilo que a gente pode. O que a gente não pode, nós temos que encaminhar para Deus, ou para pessoas competentes nessa área, que tenham condições de exercer aquilo ali. Amém? Todavia, nós não podemos dispensar uma pessoa sem estar atendendo aquela pessoa de acordo com a necessidade dela. Então, até nesse aspecto aqui, nós conseguimos observar que nós precisamos estar ajudando as pessoas que têm necessidade também. Amém? Porque é função da igreja. Coisa triste é uma pessoa chegar perto de você e você vê que a pessoa está precisando, e às vezes você se omite. Às vezes você corta a volta, às vezes você encurta a conversa, porque de repente você sabe que a pessoa vai te pedir algo e você já tem uma predisposição a não dar. Não estou falando você aqui, a pessoa, no caso da pessoa que faz isso. Estou falando aqui que existe alguém aqui que faça isso. E nem também não estou falando que não existe. Se tiver, eu creio que a pessoa vai começar a refletir. Amém? Porque a pessoa, quando chega perto de você e ela está necessitada de algo, ela espera que você vá ajudá-la. Amém? Ela espera uma atitude de você. Isso é de todos nós, porque também nós um dia certamente passamos por isso. Nós fomos até alguém para precisar de alguma ajuda. E não é bom ouvir um não quando a gente sabe que a pessoa pode nos ajudar. Não é verdade? É coisa ruim. A pessoa sai dali, vamos dizer assim, desiludida, mais desiludida do que quando ela chegou. Por quê? Porque ela não foi atendida. A fé dela levou a ela a um homem de fé, ou uma mulher de fé, ou uma igreja de fé. E aquela pessoa ou aquelas pessoas não corresponderam à esperança que aquela pessoa tinha de ser atendida. Amém? Então, eu não estou falando aqui que a igreja é ação social. Amém? Ação de assistência social, uma instituição, mas ela tem essa função também de estar ajudando. Todavia, nunca fique com medo de ajudar alguém, porque diz claramente aqui, o versículo de número 17: assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, a nossa fé é uma fé viva. A fé de Cristo, a fé do Evangelho, ela te leva a efetuar obras, a fazer obras que agradam a Deus. Porque se não houver as obras, a fé se torna inútil. A fé se torna uma fé vazia, uma fé que não agrada a Deus. Então, algo que o crente tem que ter é uma disposição no seu coração, de sempre que ele puder, ele está atendendo as pessoas. Porque quando você atende uma pessoa e ajuda uma pessoa, aquela pessoa nunca mais vai esquecer dessa ação. Amém? Porque você ajudou ela. E coisa boa você ajudar uma pessoa e lá na frente passa o tempo, e às vezes você está esquecendo daquilo ali, a pessoa encontra com você, Deus restaurou a pessoa e ela lembra você daquele fato, e você vê como foi importante você ter sido alguém que agiu pela fé na vida de uma pessoa que não se esqueceu de você. E isso não vai redundar em perdas, isso vai redundar em ganho para a igreja, porque quando você abençoa alguém, Deus te abençoa também. Isso é espiritual. É melhor dar do que receber. Se você pode ajudar alguém, é melhor do que estar na condição de receber, porque coisa melhor é
ter para dar do que necessitar de algo de alguém. Então a igreja do Senhor, ela tem que ter essa fé compenetrada, essa fé concentrada, para que quando alguém chegar perto de nós com um problema espiritual, material, nós possamos ajudar aquela pessoa na medida do possível, e se não tiver a nossa alçada de ajudar aquela pessoa, nós possamos encaminhá-la a alguém, levá-la a alguém, mas não falar com a pessoa, vai-te em paz, que Deus te abençoe. Que bênção é essa? A pessoa vai sair dali mais desanimada, a pessoa vai sair dali da sua presença mais enfraquecida, e o diabo vai lançar na cabeça dela o seguinte: olha, ele é crente, não é? Ele é pastor, ou ele é irmão, ela é igreja, mas não te ajudou, vai para as drogas mesmo, vai roubar, vai fazer o que é errado. Não, nós não podemos promover esse tipo de pensamento na mente das pessoas. No que depender da nossa fé, no que depender do nosso amor, nós temos o dever de ajudar as pessoas na medida do possível. E não podemos dar essa regra do diabo, fazer com que as pessoas pensem, os irmãos, que a igreja do Senhor não ama ou não tem fé, não ajuda alguém ou ninguém. Porque nós também somos marcados, irmãos, por ajudarmos as pessoas. Amém? Aí alguém pensa assim: pastor, o senhor está falando que nós somos marcados por ajudar as pessoas, mas eu não vejo isso acontecer no meu evangelho. Algumas pessoas podem estar pensando assim, mas nós nunca devemos julgar todas as igrejas, nem um grande grupo, de modo generalizado. Amém? Sempre tem a exceção, sempre tem aquelas pessoas que gostam de colaborar e aqueles que não vão colaborar. Mas quando a pessoa colabora, a pessoa é abençoada. Amém? Porque Deus a condiciona, sempre está fazendo essas obras. O versículo de número 18 diz assim, acompanhei: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é estéril, é morta. Então, observe bem o que fala o versículo 18, na parte final dele: e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque eu, quando cheguei na igreja, eu ouvi alguns irmãos pregando, falando: não, a pessoa precisa de ter fé. A pessoa precisa de ter fé. Ela é salva pela fé, mas é a fé acompanhada de obras. É aquela fé que faz com que você venha na igreja, é aquela fé que faz com que você esteja, fazendo as obras de Deus, não somente na igreja. Estou dando aqui um exemplo da vida no contexto cristão, mas em todos os aspectos da sua vida. Porque o Senhor, Ele está olhando lá de cima todas as áreas da nossa vida. Ele olha a nossa maneira de agir, a nossa maneira de nos comportarmos, Ele olha isso tudo. E tudo para Deus tem problema. Tem aquela pessoa que fala assim: Deus não preocupa com isso. Não, Deus se preocupa com tudo. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos alguns textos, nós analisamos que Deus é um Deus de detalhes, detalhista. Já viu aquela pessoa que quando passa na rua, alguém, um pedinte, pede a ela alguma coisa, além dela não dar, ela é ignorante para aquela pessoa? Não estou falando que você vai ter que dar sempre, preste atenção, não confunda uma mensagem com outra, mas além dela não dar, ela ainda é ignorante, fala mal. Tem pessoas que viram e falam assim: nossa, esse pessoal que fica para rua fora pedindo, andando, devia morrer tudo, ia acabar com isso, sociedade, mas não aguenta isso mais. Mas não é assim que a gente deve falar, porque nós bem sabemos que muitos, com certeza absoluta, ainda sairão desse quadro e se converterão ao Senhor, porque Deus conhece. Nós encontramos na Bíblia Sagrada cegos, pedintes, sendo restaurados, tendo a visão novamente, para terem o que? Apenas uma visão restaurada? Não, a vida social restaurada também. Porque o cego pedia porque ele era cego,
Então, Deus curava aquele cego, Jesus curava aquele cego, para que aquele cego pudesse ter a sua vida novamente inserida na sociedade. Ele trabalhar e ter uma família e ele conduzir a sua vida normalmente. Amém? Então nós nunca podemos deixar de mostrar a nossa fé pelas nossas obras. Não estou falando aqui, preste atenção, que você tem que dar tudo que os outros te pedem, porque senão também você não vai dar conta. Para isso tem assistência social. Entende? Mas no que você puder ajudar, ajude. No que você puder ser útil a alguém, seja. Faça o que você puder. E o que você não puder, como eu disse aqui, quem vai fazer é o Senhor. Ou você vai encaminhar para pessoas que podem cuidar daquela área. Todavia, nunca deixe de ajudar. Outra coisa que Tiago usa aqui como exemplo é os demônios. Quer dizer, os demônios, eles creem em Deus. E eles, como diz aqui, estremecem. Amém? Os demônios, além de crerem no Senhor, eles tremem na presença de Deus. Você já viu algumas pessoas que dizem que creem no Senhor e elas creem que o Senhor existe? Algumas pessoas que até choram em alta voz, clamam em alta voz, né? E a pessoa é até um pouco, vamos dizer assim, espalhafatosa tem hora, mas às vezes só tem barulho, tem tremor, né? Tem ali manifestação física, mas não tem obra. Os demônios creem e tremem, e nem por isso eles são salvos, eles já estão condenados. Então, qual é a mensagem aqui? Aonde eu entendo que Tiago queria chegar com essa mensagem? Que Deus, Ele não preocupa apenas com manifestações de pessoas que sabem que Ele existe. Deus se preocupa com atitude de fé. Aleluia. Isso é algo que a Bíblia deixa claro para nós. Não adianta eu gritar, não adianta eu pular, não adianta eu fazer qualquer outra coisa se o meu coração não está inclinado a fazer a obra de Deus. E nós devemos vigiar o nosso coração, porque a Bíblia fala que ele é mais enganoso do que todas as coisas, e quem o conhecerá? O Senhor, que sonda os rins e os corações, para dar a cada um segundo a sua obra. Então tenha a obra de fé, seja uma pessoa de fé. Não preocupe apenas com o pastor, não preocupe apenas com a visão e a avaliação das pessoas. Preocupe com a avaliação de Deus, porque Ele está olhando nesta noite para dentro do seu coração, e Ele quer que você saia daqui após esse culto com mais fé do que quando você entrou aqui, porque a palavra de Deus, ela gera fé quando nós estamos ouvindo ela e crendo nela, para que nós possamos agradar a Deus apenas e somente pela fé. Não há outro meio de agradar a Deus, somente pela fé. E fé é crer no que não vê, como diz a Bíblia Sagrada. Eu sei que eu não posso ver Deus com meus olhos físicos, mas eu creio que Ele está na minha vida. Eu creio que Ele está indo adiante de mim. Eu creio que Ele é o meu Senhor. Ele é invisível, mas eu sei que pela minha fé e pela minha obra eu vou conseguir agradar ao meu Deus, porque Ele está comigo desde o dia em que eu levantei a minha mão e aceitei o Senhor como Jesus, como meu Senhor e Salvador da minha vida. E ninguém vai tirar de mim, ninguém vai tirar de você, porque esta é uma obra de fé. O crente, ele começa a história dele pela fé e tem que terminar pela fé. E a fé do crente, ela vai terminar onde? Lá na glória do Senhor, aonde o Senhor nos aguarda para estarmos um dia com Ele para todo sempre. Então isso aqui agrada a Deus. Não adianta nós querermos encontrar um outro caminho. Não adianta a gente querer fazer festa, fazer evento. Isso é bom, mas tem que ser também pela fé. Tem que ser obra de fé. Amém, amados? E nós sabemos que a fé verdadeira, como eu disse aqui, o próprio Cristo disse que ela estaria escassa no fim dos tempos.
prestar atenção nisso. Qual é a fé que agrada a Deus? A fé acompanhada de obras. E aqui ele dá um outro exemplo de fé. Ele usa dois personagens aqui do Antigo Testamento. O primeiro é Abraão, quando ele diz: porventura não foi pelas obras, verso 21, que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vê-se que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Então, Abraão, quando Deus pede Isaque para Abraão, o que Abraão fez? Ele questionou com Deus? Certamente Abraão estava gritando por dentro, ele estava chorando por dentro e chorando por fora, creio eu, porque Isaque era o filho da promessa. E a Bíblia fala que Abraão, ele preparou a lenha, amarrou o menino, que era o sacrifício, colocou sobre aquela lenha, e quando ele levantou o cutelo para imolar o seu filho e oferecer a Deus, o anjo bradou para ele não estender a mão sobre o mancebo. Por quê? Porque Deus já havia visto certamente que Abraão era homem temente a Deus e não negou ao Senhor o seu único filho. Então, é um grande exemplo de fé. Então, quando você se dispõe a sacrificar tudo aquilo que Deus te pede para sacrificar, com certeza Deus vai prover sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Às vezes a gente faz coisas que a gente pensa assim: Senhor, eu nem sei como eu vou fazer isso, mas eu estou fazendo aqui. Não tem aqui uma lógica, eu não estou seguindo um projeto. O projeto aqui é a fé. O Senhor, eu senti, o Senhor me revelou ou me falou de alguma forma e eu estou fazendo. Mas Deus conhece o seu coração, Ele sabe. Você acha que Deus iria permitir que Abraão tirasse o seu filho? Lógico que não, irmãos. Deus, além de não permitir isso acontecer, Ele estava testando Abraão para que ele pudesse ser verdadeiramente um pai da fé. Deus proveu ali um carneiro para ser o sacrifício para o Senhor. A Bíblia fala que Abraão olhou para o alto e viu um carneiro. O chifre do carneiro estava embaraçado no mato. E Abraão foi lá, pegou aquele carneiro e sacrificou ao Senhor. E aquele lugar se chamou Jeová-Jiré, porque ali proveu o Senhor. Então, o nosso Deus, Ele é provedor. Quando você está dando algo para Deus, ainda que te custe caro, saiba que Deus vai prover sobre a sua vida. Amém? Deus vai te abençoar. Quando fala que Deus é provedor, é porque Deus vai suprir aquilo que é necessário para a própria glória dele. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos também filhos de Abraão por meio da fé, porque Abraão foi o pai da fé. Então, quando Deus te pedir algo e você tiver certeza que é Deus que te falou, não deixe o diabo tirar da sua mente aquela palavra, aquela petição de Deus com a qual Ele te pediu. Por quê? Porque Deus tem uma coisa melhor para a sua vida. Deus certamente testa a nossa fé para ver até onde nós podemos ir, para ver até onde nós vamos ir. E se nós formos até onde nós devemos ir, dali para adiante é com Deus. Ele vai abençoar, Ele vai prover, e não vai faltar nada na sua vida, não vai faltar nada na nossa vida. Por quê? Porque Deus não vai deixar. Não faltou nada na vida de Abraão. Se você analisar a história de Abraão, Abraão passou por momentos difíceis, mas não faltou nada na vida de Abraão. Por quê? Porque desde quando Deus mandou Abraão
sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar, Abraão saiu pela fé e dali para frente ele viveu pela fé, morreu pela fé e hoje ele está lá em cima na glória, porque a Bíblia fala isso. E nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó na glória do Senhor, aonde eles estão nos aguardando, porque é uma promessa de fé para a igreja. Então, crente, ele não fica calculando muito, nem medindo muito. Eu não estou falando que você não tem que projetar, você projeta, mas quando você vê que não vai dar, você faz a si mesmo, porque você sabe que Deus vai te abençoar. E a fé não é uma lógica, não é uma matemática, a fé é uma convicção que vem de dentro do coração de somente quem crê e tem ela. Não é algo que pode se explicar, tem hora. Todas as pessoas começam a perguntar, mas como é que a gente vai conseguir chegar lá? Como é que a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer aquilo? A gente não sabe, tem hora. É pela fé. Amém? É pela fé. Que hora que eu fico pensando nas coisas que aconteceram na minha vida. E eu fico, Deus é misericordioso mesmo, né? Porque eu não estou falando isso aqui, irmãos, para encher linguiça, não, eu não gosto disso. O pregador tem que ter coragem para pregar a verdade e falar a verdade que Deus fez na sua vida sem inventar. Eu já passei muitos momentos em que eu mesmo ali, dentro da minha memória, da minha capacidade, já havia abrido mão da minha vida. Mas, quando eu fiquei inteiramente na mão de Deus, Deus foi e proveu vida para aquilo que eu achava que seria morte. Porque Ele é o Senhor. Então, muitas vezes você fica desamparado, você fica, parece sozinho, você fala, não, agora eu não vou conseguir, dessa eu não vou sair. Mas é ali que Deus está ainda mais com você. Né? É nesse momento. Então, nós não devemos, como Abraão aqui, só Deus e Abraão sabem como foi para subir aquele monte e ali preparar o holocausto. Só Deus. Mas ele fez tudo conforme Deus lhe havia mandado. Amém? Então, o crente quer ser abençoado, ele tem que ouvir a voz de Deus. Não é a voz do que o pastor está falando. Se o pastor for um homem de Deus, ouça o seu pastor. Mas eu estou falando aqui da palavra do Senhor. Né? A palavra é algo que tem que estar dentro de nós. E o outro versículo aqui que ele, e o outro, melhor dizendo, exemplo que ele dá aqui, acompanhe comigo o versículo 25. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Quer dizer, Raabe foi uma outra mulher, uma meretriz, né? Uma prostituta. Ninguém dava nada por aquela mulher, ela estava para ser morta ali na destruição de Jericó. A Bíblia fala que a casa de Raabe era junto aos muros de Jericó. Né? E ela era uma meretriz. E aquela mulher, quando ela acolheu na sua casa os espias que haviam ido a Jericó para espiar aquela cidade, para tomar aquela cidade, porque Deus estava dando toda aquela terra para o povo de Israel, o que ela fez? Ela acolheu os espias. Mas o que levou Raabe a acolher aqueles espias? A fé que ela teve em Deus e temor de Deus. Porque ela sabia que todos os povos estavam ouvindo o que Deus estava fazendo pelo seu povo. E eles estavam com medo. E Raabe, ela não teve apenas medo, ela teve também uma atitude ali. Ela poderia ter falado para aqueles espias, olha, vocês não vão ficar aqui, saiam daqui, porque se eles pegarem vocês aqui, provavelmente eu posso ser até morta. Isso passou pela cabeça dela. Mas ela preferiu correr risco de vida, esconder os espias na sua casa, porque ela sabia que o Deus dos espias é o único Deus poderoso e verdadeiro. Né? Então, essa mulher, ela acolheu os espias, escondeu os espias. Aqueles homens, quando foram enviados pelo rei na casa dela, não acharam os espias, porque Deus não deixou. Com certeza, Deus não deixou. Então, quando Deus está na vida de alguém, não vai deixar ninguém tocar na sua vida. Você pode estar até exposto. Se você estiver diante de uma pessoa, Deus vai fazer, sabe o quê? Cegar aquela pessoa para que não te veja. Porque Ele é Deus. Então é fé. Então aquela mulher começou a agir pela fé. E depois que aqueles homens foram embora,
dela, desceram ali da janela da casa dela pela corda, ela ainda falou para eles se esconderem no monte, porque eles iriam lá procurar aqueles espias. E eles se esconderam lá por 3 dias. E lá também, aqueles homens do rei não conseguiram achar os espias. Por quê? Porque Deus estava na vida daqueles espias. Então, quando Israel destruiu Jericó, a vida de Raabe foi preservada, porque ela fez um acordo com os espias também. E eles disseram para ela, se ela mantivesse em oculto, em segredo, o que aqueles homens falaram com ela e o que ela havia visto, com certeza, quando eles destruíssem Jericó, aquele cordão de escarlata descendo pela janela dela, vermelho, seria a marca para que ela, nem a casa dela, fosse destruída. Então a família de Raabe foi preservada, Raabe foi preservada. Por quê? Porque ela creu em Deus. A sua família, eu creio que ela está sendo preservada porque você crê em Deus. Da mesma forma que Jericó foi destruída sem misericórdia e piedade, porque era uma cidade pagã, esse mundo também será destruído um dia. Mas aqueles que creem no Senhor, como Raabe, que era uma mulher condenada, até pela lei de Deus ela era condenada, porque ela era prostituta. E por que ela entrou então no meio do povo de Deus? Porque ela acreditou no Senhor. Eu vejo que Deus, Ele busca pessoas que agem pela fé. Deus não preocupa com o lugar da onde que você é, Ele preocupa com a sua fé. Essa mulher, ela era uma mulher pagã, fazia parte de um povo o qual seria destruído por Deus, e ela foi livre, ela foi abençoada, ela foi colocada como, eu disse aqui, uma ancestral de Jesus. Saiu da destruição e da condenação para a absolvição e também para ser abençoada, porque ela creu em Deus. Você também não tem crido em Deus em vão. Quando você um dia escutou alguém falar para você, um pregador, um evangelista, que Deus destruirá, derramará o seu juízo sobre este mundo, e você temeu, e você creu, e você veio para dentro da igreja também, saiba que se você continuar até o final, você será salvo da destruição que há de vir sobre o mundo. E eu creio que a sua família, pela qual você clama, talvez, eu não posso falar aqui com garantia que todos os membros da sua família vão ser salvos, da sua casa, porque no Novo Testamento isso não é uma garantia. Mas se você crê, se você tem buscado, a sua vida, pelo menos, será salva. E de alguns também que temerem ao Senhor serão salvos. Por quê? Porque no dia que o Senhor vier para destruir o mundo, a igreja será livrada da destruição. A promessa que tem para nós, é lógico que alguns creem que a igreja vai ser arrebatada, depois vai descer para que Jesus efetue o juízo. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é uma só, é ir até o final com a minha fé. Porque quando a destruição chegar, eu quero estar na glória do Senhor. Eu quero estar junto do Senhor, porque eu sei que esse mundo, como Jericó, estava sentenciada à destruição, também está sentenciado à destruição. E nós saímos do mundo para a igreja, porque nós sabemos que a igreja do Senhor, ela está isenta da destruição do mundo. A família do Senhor Jesus Cristo, aqueles que fazem a vontade do Pai, na casa do Pai, estão isentos dessas pessoas da destruição que há de vir sobre o mundo. Então, nunca ouça uma mensagem dessa e saia da igreja cabisbaixo, triste, não. Saia glorificando, porque você tem a promessa de salvação do Senhor na sua vida, na sua família. E isso é algo, irmão, que tem que fazer de nós pessoas que regozijam na presença do Senhor, pessoas que jubilam na presença do Senhor, porque o mundo está sentenciado, o mundo está condenado, mas nós estamos absolvidos. Nós não seremos naquele dia apenas absolvidos, nós já estamos hoje absolvidos. Nós não sabemos o que vai suceder amanhã, o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe a hora que Jesus vai chamar, né? Ninguém sabe a hora que Deus vai permitir que as almas, ou alguém aqui, ou um grupo, vão partir. É algo que faz parte de um mistério oculto com Deus. Todavia, nós devemos acreditar, nós devemos ter como exemplos de fé também Abraão e Raabe.
Porque diz aqui o versículo 26, olha, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Se Abraão não cresce quando Deus chamou ele da terra de Ur, dos caldeus, ele não teria sido abençoado. Ele não teria sido pai da fé. Mas eu creio que quando Deus chama Abraão, ele já havia visto em Abraão uma vida de fé dentro de Abraão. Provavelmente Abraão vivia numa terra idólatra, mas havia algo dentro de Abraão que não se dava com a idolatria. Então todos nós que estamos na casa do Senhor, é porque nós também temos uma disposição a não nos curvarmos aos deuses do mundo. Amém, amados? Quando Deus chama alguém, Ele sabe que aquele alguém tem a capacidade de pela fé ser salvo. Deus não chama ninguém a Deus. Felizmente alguns começam a caminhar, ou no começo da caminhada se afastam. Mas na verdade, quando Deus chama, Deus sabe que você tem capacidade de servir. Você tem condições de honrá-lo. A sua fé tem possibilidade de alcançar a salvação, caso ela vá até o final. Então o crente ele tem que entender, porque assim como um corpo sem o Espírito está morto, assim também é a fé sem obras é morta. Então preste atenção, vamos nós todos fazer uma avaliação das nossas vidas. Como tem sido as nossas vidas? A vida particular de cada um. Como que eu tenho servido a Deus? Será que eu tenho verdadeiramente feito o que Deus tem me pedido? O que a palavra diz? Porque tem gente que pensa assim também. Quando Deus falar comigo, meu irmão, minha irmã, Deus já tem falado conosco desde quando nós conhecemos a palavra. Ele não para de falar. Amém? O projeto de Deus está aqui, ó. Nós não podemos rejeitar isso de maneira alguma. Agora, nós temos que andar por esse projeto e entendermos que a fé, ela também não é para todos. É caminhar. Deus conhece a sua vida, Deus sabe do seu esforço, da sua dificuldade. Às vezes você vem para a igreja, sai do serviço, vem para a igreja correndo. Deus sabe. Sabe o que é isso? Fé e obra. Amém? Tem um programa de evangelismo lá no bairro tal. O irmão saiu, estou dando um exemplo, preste atenção. Estou aqui defendendo uma tese de fé e obras. Aí a pessoa sai do serviço e vai. Mas por que ele foi? Porque ele sabe que a fé dele tem que ter obra. E ele pôde ir também. Ele poderia não ter ido. Não, está muito em cima da hora. Pega eu tomo um banho, vai dar no próximo eu vou, se der. Né? Nossa, sai do serviço agora em cima, vai dar não. Quinta-feira eu vou. Chega quinta-feira, nossa, pensei que ia ser mais fácil, mais difícil, domingo eu vou. Aí chega domingo, acho que eu estou cansado, quinta-feira que vem eu vou. Estou dando exemplos, né? Então, irmãos, é assim. A fé sem obras, ela é morta. Não é o pastor que falou. O pastor, ele não é dono da mensagem, ele é mensageiro. O dono da mensagem é o Senhor. E essa mensagem da Bíblia, que é a mensagem de Deus para nós. Então, não deixe de estar na igreja, porque esta obra que você está na igreja agrada a Deus. Não deixe de ser cristão lá no seu trabalho, porque você dá testemunho no seu trabalho, agrada a Deus. Na sua família. É fácil? Não é fácil para você, não é fácil para mim. Tem dias que acontece alguma coisa na minha vida que eu penso assim, nossa, se não fosse a misericórdia de Deus, eu seria fulminado agora. Porque eu sou homem. Mas eu aprendi também que eu não posso me ater a um fracasso, a um tropeço meu. Porque a gente vai tropeçar. Não é que a gente vai provocar e procurar o tropeço. Tem que tropeçar uma coisa, ou às vezes até sofrer uma queda. E levantar rápido, o mais rápido possível, nos orientar. Agora, procurar a pedra para tropeçar nela, aí é complicado. É o que algumas pessoas às vezes fazem. Procura o problema. Irmãos, nós já temos problemas demais. Nós não devemos procurar os problemas, nós devemos tirar os problemas do nosso caminho. Amém? Estou usando aqui uma linguagem bem prática para também demonstrar a fé que nós devemos ter.
Porque é lógico que Satanás vai sempre estar colocando obstáculos, problemas, pessoas da família que às vezes nunca serão salvas, aquelas que brigam, que fazem intrigas, pessoas rixosas, pessoas que fazem guerras contenciosas no nosso caminho para nós perdermos a bênção, para nós acharmos que nós não somos dignos da salvação. Não vou na igreja mais não. Aconteceu isso na minha vida. Não, faça de tudo para você não cair. Mas se caso você vier a cair, é uma possibilidade, e não conte com isso. Se caso vier a acontecer, levante rápido e continue prosseguindo. Peça perdão a Deus, se concede com quem você errou e continue. Porque nós temos uma extensa caminhada, se Deus não chamar ninguém daqui para frente, esta noite talvez. A gente não sabe, né? Todavia, nós não devemos contar com isso, nós devemos labutar, nós devemos trabalhar pela nossa fé, por aquilo que Deus quer na nossa vida, amém? E sempre temos a palavra de Deus como exemplo sobre as nossas vidas em seguida, amém? Se coloque sobre os seus pés esta noite, vou pedir aos obreiros que orem pela sua fé. Você vai vir aqui à frente, eles não vão perguntar para você do que você está precisando. Só se você está com um problema grave, você escolhe. Você olha o que está acontecendo a situação. Caso contrário, eu vou pedir eles para orarem pela sua fé, para que Deus possa estar trabalhando na sua fé. Talvez você está levando uma fé normal, está tudo normal na sua fé. Talvez você precise de ter um renovo, uma restauração, uma graça de Deus, para que você se fortaleça, para que você volte a caminhar, não sei. Mas eu vou orar também juntamente com os obreiros, para que Deus faça o que for necessário a sua fé, amém? Meu Deus e meu Pai, o Senhor que nos deu a fé para a salvação, a fé do Evangelho. Oh meu Deus e meu Pai, venha aumentar esta fé, venha trabalhar na fé de cada um aqui, conforme cada um necessita nesta noite. Porque, meu Deus, nós somos pessoas que precisamos do Senhor, meu Pai. Nós passamos tantas coisas, às vezes, num só dia, tantos problemas, tantas dificuldades, e nós, ó Pai, se não lembrarmos da nossa fé, do nosso Deus, e de que somos cristãos, e de que passaríamos por isso, nós ficamos desfalecidos, enfraquecidos, nós ficamos desanimados, meu Pai. Todavia, Senhor, o Senhor é aquele que, como eu disse, renova a nossa fé. Meu Pai, eu não sei qual é o estado da fé de cada um que se encontra aqui nesta noite. O que eu sei é que o Senhor restaura, aumenta, renova, faz o que for necessário para que nós possamos ter a fé verdadeira, que foi a fé de Abraão, que foi a fé de Raabe, a fé da palavra, a fé que Cristo nos ensinou, que é o autor e consumador dela, que criou ela para nós, para que nós pudéssemos andar por ela. Fé, meu Pai, é crer no que não vê. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, ou devemos andar assim, como diz a tua palavra. Então, meu Deus, que o teu Santo Espírito nessa noite esteja trabalhando, meu Pai, no íntimo de cada um, fortalecendo a cada um, levantando a cada um, meu Pai, conforme cada um precisa de ser, meu Pai, levantado, abençoado, alertado, meu Pai, acerca da nossa salvação. Porque a tua palavra diz também no primeiro versículo que lemos nesta noite, que a fé sem obras não pode salvar, ela não pode salvar a alma do julgamento que há de vir sobre o mundo. E nós, ó Pai, sabemos que a nossa fé tem tido obras, ó Pai, mas Deus, o Senhor sabe do que precisa se aumentar, acrescentar. O Senhor conhece o nosso coração, porque eu sei que todos nós precisamos, ó Pai, de hora e outra sermos batizados, ó Pai, no renovo, na unção do Senhor, para que a nossa fé seja, meu Pai, como eu disse aqui, fortalecida, para que a nossa fé, meu Pai, venha estar, na medida do possível que for, a nós, em dia, ó Pai, com o Senhor, com a tua palavra, com o que tu queres de nós, porque o Senhor é que sabe, ó Pai, os pensamentos, como diz a tua palavra, que o Senhor tem acerca de nós. E eu sei que o Senhor pensa com certeza de acordo com a palavra para nós, e tem para nós, e quer para nós o melhor. Oh Deus e Pai, vai abençoando, vai atuando. Meu Deus e meu Pai, que os poderes das trevas que combatem, meu Pai, contra a nossa alma, que combatem
sejam destruídos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meu Pai, que aonde os teus servos estão colocando as mãos e aonde eles já colocaram, que essas pessoas venham, meu Pai, sentir algo do Senhor nesta noite, algo diferente, meu Pai. Não é aquelas coisas diferentes que eu estou falando aqui, que não estão, ó Pai, na tua palavra, não. É as coisas que o Espírito Santo faz em nós. É como eu disse, os renovos, ó Pai, que nós precisamos de sentir. Aquele, ó Pai, avivamento, meu Pai, aquela alegria, aquela, meu Pai, graça que só pode vir do céu, porque o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado, se do céu não lhe for concedido, e que nesta noite, meu Pai, nós estejamos recebendo algo, meu Pai, do Senhor novamente, para que nós, ó Pai, possamos continuar na caminhada melhores, ó Pai, para que nós possamos continuar na caminhada iluminados mais ainda do que temos sido, meu Deus, porque o Senhor é o nosso guia, é a nossa luz, meu Deus e meu Pai, é no Senhor que nós temos colocado a nossa esperança. Não é em homem, não é naquilo que o homem pode fazer, mas é naquilo que somente o Senhor, que é Deus, pode fazer em nossas vidas. Oh, meu Deus e meu Pai, vai operando, vai trabalhando, meu Deus, porque nós acreditamos que neste momento em que estamos orando, nas regiões, ó Pai, superiores, nas regiões celestes, meu Deus, está acontecendo uma grande guerra a favor daqueles que estão clamando, daqueles que estão, meu Pai, crendo, daqueles que estão lutando a favor das nossas vidas, para que nós possamos continuar, meu Pai, recebendo os livramentos, as vitórias, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nas regiões, ó Pai, espirituais, celestiais. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso e poderoso, vai tocando cada vida aqui nesta noite, meu Deus e meu Pai. Oh, Deus maravilhoso, aleluia, aleluia. Glórias e glórias sejam dadas ao Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Oh, Deus maravilhoso e poderoso. Shomandarabasue mandai, chamandecasves, lava shei mandarabashua manderei, lastubai chamandecasuai, leirabai shumandarabasuregai oa chamai, prasturai salasui amar. Oh, Deus arasue mandarabashei omar, shalabarabahai, sukia manderei boshalabai, shoabai, shei sue mandarasuke, laratuke amandeha suamar. Oh, arai shua mandei sou, lazuei show mandará suamar, e aí chamaram e mandava surrei amar. Oh, aleluias, 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 glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glórias, glórias, meu Pai, ao Senhor para sempre. Aleluias, aleluias. Amém. Irmãos, nós temos falado sobre a presença dos irmãos na igreja. Com certeza, como eu disse aqui no princípio do culto, é algo que Satanás sempre vai atacar. É um dos principais alvos dele, tirar as pessoas da igreja. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos, para vocês verem. Ontem, nós estávamos fazendo um culto lá, culto abençoado. Foram 3 jovens que voltaram para o Senhor, estavam desviadas. E elas fizeram um compromisso, com o Senhor e conosco ali, na presença da igreja ali na casa da irmã, de estar na igreja hoje. Foram orientadas, foram instruídas e hoje não vieram. E isso tem sido uma constante. Pessoas têm aceitado, algumas batizaram e depois se afastaram do Senhor. Então nós temos que orar para que isso pare de acontecer. Amém? Ore. Você que faz as suas orações, eu não sei da forma que você ora, a quantidade de tempo, mas cada um tem a sua forma de orar dentro do seu programa de vida. Então nas suas orações, fala: Senhor, eu repreendo em nome de Jesus Cristo
esse demônio que tem amarrado as pessoas, que tem batizado, aceitado Jesus e em outras situações também, e não tem persistido, e não tem ido à igreja. Né? As pessoas dão o primeiro passo, às vezes dão o segundo, até o terceiro, mas num dado momento ali do trajeto, elas param. Então isso tem acontecido. Outra, não é só na nossa igreja que acontece isso. Isso acontece em várias igrejas. E Satanás, com certeza, ele não está satisfeito. Satanás não quer pessoa que estava servindo a ele, voltando para o Senhor. Ele não quer pessoa que já era dele, convertendo-se ao Senhor. Ele não quer nada disso. Então, a nossa luta também é espiritual, como Paulo fala. As nossas obras têm que ser acompanhadas de orações. Talvez você não pode estar nas segundas-feiras, talvez você não pode vir ao monte na sexta-feira. Não sei, se você puder, venha. Né? Eu não posso julgar todos aqui, cada um tem uma vida, cada um tem um ritmo, então eu não vou cometer esse erro, né, de constranger pessoas aqui. Todavia, se você não puder estar inserido, ore. Talvez o seu corpo físico não pode estar lá, mas em espírito você estará através das suas orações. Então ore, porque nós precisamos, porque é triste você ver uma pessoa, né, às vezes a pessoa endemoniada, igual aconteceu aqui na igreja, rapidamente vou chegar lá, o rapaz caiu endemoniado e vai, e depois o demônio foi expulso. O próprio demônio falou que Deus tinha um ministério na vida dele, falou até o nome do ministério. Né? E é verdade, tem hora que o diabo pode verdade. Tem hora, estou falando que ele tem hora, quando Deus manda, vamos dizer assim, quando Deus, né, ordena, porque até o momento em que há um demoniado, Deus está no comando. Então Deus, naquele momento ali, permitiu o diabo falar sobre o ministério que Deus tinha na vida do rapaz. O rapaz foi liberto e sumiu. Se eu não me engano, está nas drogas. Então, isso acontece. Às vezes a pessoa é liberta de uma forma, liberta de outra, e não consegue continuar na caminhada. Por quê? Há uma batalha espiritual também acerca daquela alma. O diabo não quer perdê-la, e nem o Senhor. Todavia nós precisamos de ter isso em mente para orar e evangelizar as pessoas. Amém? Se coloque sobre os seus pés esta noite. Faça assim com os seus mãos em forma de receber. Meu Deus, meu Pai, abençoa cada alma que veio aqui nesta noite com teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo, que nos consola de todas as tristezas. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. Amém. E graças a Deus. Que as palmas do Deus. Não vá embora, sem a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado, para nós terminarmos o nosso culto em comunhão.